Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? A professora está fazendo uma revisão através de um vídeo, compartilhando com vocês a tela do meu celular, porque ele é mais rápido e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem então me contatar pelo e-mail ou pelo Hangout. Vocês não estão usando o Hangout, né? A gente pode usar lá, porque é como o WhatsApp, tá? Vocês todos já estão. Quem tem a conta no SED tem o Hangouts. Mas vamos lá. A professora vai essa semana estar enviando a recuperação paralela desse assunto aqui. E aí eu espero que vocês consigam então acessar o vídeo e estudar através dos materiais que a professora mandou. Quem tirou abaixo de 6 deve fazer essa recuperação. Então vamos à primeira questão. Considerando a influência do imperialismo no contexto da Primeira Guerra, podemos apontar que são fatores que o justificam, exceto. Então tem várias questões certas e uma errada. Então qual seria a errada? A necessidade de controlar regiões produtoras de matéria-prima essenciais à indústria capitalista. O imperialismo queria isso aqui, era dos motivos, né, do imperialismo. A ideologia da superioridade racial dos povos europeus que levaria os povos atrasados os benefícios da civilização superior. A conquista de pontos estratégicos para a defesa de colônias existentes ou da própria metrópole, a necessidade de exportar capitais para áreas pobres do mundo no sentido de ajudá-las a superar seu atraso econômico. Então, a primeira alternativa não é, a segunda também não é, porque a ideologia racial era, né, a da superioridade racial era uma justificativa do imperialismo. A conquista de pontos estratégicos também era um fator importante do imperialismo. Então, nós vamos ficar com a última alternativa. Tá? Essa não tinha interesses em ajudar as regiões atrasadas economicamente. A Primeira Guerra Mundial teve como fator principal a competição econômica entre potências industriais europeias, o qual se apresentou sob forma de rivalidades políticas diplomáticas. Nesse sentido, se opunham a Alemanha e a Áustria não, porque faziam parte da mesma política de alianças, né, do mesmo bloco. A Inglaterra e a Alemanha, sim. A Rússia e a França não, também porque estavam do mesmo lado, e a Alemanha e a Rússia. Então, quem marcou Inglaterra e Alemanha, ou Alemanha e Rússia, eu considerei certo. Até pelaquela questão lá que a Alemanha queria construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, que chocava com os interesses da Rússia da saída para o mar pelo sul. O imperialismo ocorrido no século XIX tinha como objetivo, exceto, também aqui todas estão corretas e tem uma errada. Quase todas, né, gente? Desenvolver o capitalismo industrial, sim. Garantir mercado consumidor, sim. Busca de matérias-primas básicas na África, na Ásia, sim. Aqui não é não exercer o domínio político e econômico na África e na Ásia. A expansão neocolonial do final do século XIX pode ser associada à busca de novas oportunidades e investimentos lucrativos para o capital excedente nos países industriais, atração pelo entesouramento permitido pela conquista de regiões com jazidas de metais preciosos, necessidade de expansão da influência da Igreja Católica frente ao aumento dos seguidores da Reforma, divisão internacional do trabalho entre produtores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados. Então, aqui a divisão internacional do trabalho está associada a outro momento histórico. A influência da Igreja Católica também, da Reforma também, é outro momento histórico. O entesouramento permitido pelas conquistas de regiões com jazidas de metais preciosos está incompleta e que está mais completa, então, é a primeira alternativa. Investimento dos lucros advindos da indústria. Qual o objetivo das alianças militares formadas no contexto da paz armada? Existia um clima de tensão na Europa. Então, essa paz armada era justamente, né, esse clima de tensão, né? Fica estranho, paz armada. Existia um clima de tensão, ainda não existiam conflitos, mas existiam aí conflitos armados, mas existia uma série de interesses em jogo. Então, era garantir mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima, não era esse o objetivo das alianças militares, da questão econômica.
garantir maior poder bélico e político para contra-atacar países rivais e também para defender seus aliados, os países aliados, exercitar o poder político e econômico na África e na Ásia, apaziguar os atritos entre os países europeus através de uma arbitragem imparcial e justa, criar uma série de determinações visando enfraquecer o poder das potências imperialistas na Europa. Então, não é a última, não existiam essas determinações, pelo contrário, essas potências cada vez ficavam mais fortes, nem apaziguar os atritos através de uma arbitragem parcial e justa, nem garantir mercado consumidor. Então, só restou essa. A política de alianças ela existiu para ter maior poder bélico, para, num caso do enfrentamento armado, eles poderem, então, se proteger. A 8. A Primeira Guerra Mundial abalou as estruturas do mundo no início do século. O conflito era pressentido nos anos que antecederam. Quais fatos indicam que a guerra era inevitável? A política de aliança, socialismo, a disputa pelo mercado de consumidores, o socialismo lá ainda estava, nem se consolidado ainda tinha, estava iniciando um processo inicial, então essa não é. Assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, também não, porque isso foi a causa imediata da guerra. E nós temos ali a crise do capitalismo em 1929, que foi depois da guerra. A corrida armamentista, a política colonial e a disputa por mercados consumidores também não é. A corrida armamentista, o nacionalismo e a crise do capitalismo de 29, o capitalismo 29 foi depois. A corrida armamentista, a política de alianças, o revanchismo entre as nações e a disputa por mercados consumidores. Lembra lá que existia um revanchismo, né, entre a França e a Alemanha, especialmente, e existia um atrito, não chegava a ser um revanchismo, mas existia uma tensão muito grande entre a Alemanha e a Rússia. Então, a gente vai ficar com a última alternativa. Quais os dois acontecimentos que definiram o desfecho da guerra a partir de 1919? Então, essa aqui foi bem fácil, quase todo mundo acertou. A saída da Rússia, porque estava acontecendo a Revolução Socialista lá na Rússia, e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Aliás, estava acontecendo uma revolução. Ainda nesse momento, né, a gente não tem ainda o desfecho, né, da Revolução Socialista. Então, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. A guerra caracterizada pelo avanço das tropas e conquista de território, essa estratégia foi responsável por elevada baixas em ambos os lados em virtude do uso de armamentos como metralhadora, tanques e canhões de alcance. Então, avanço de tropas em territórios inimigos. A segunda, nessa fase da guerra foram apontados como locais precários, insalubres, como importante foco de proliferação de doenças, como foi o caso da gripe espanhola, que vitimou milhões de pessoas em todo o mundo e matou tanto quanto a guerra. As fases da guerra aqui está se referindo à guerra de movimento e à guerra de trincheiras. Tá, gente? Não é terra arrasada vai acontecer lá na Rússia, tá? Já lá na Segunda Guerra Mundial, então nós temos a única alternativa certa, era a terceira. Lucrou com a guerra, pois era responsável pelo fornecimento de armas, suprimento, alimento, empréstimo financeiro, principalmente aos ingleses e franceses. A saída da Rússia do conflito, em virtude da Revolução Russa, deu à Alemanha uma vantagem que poderia decidir a guerra. Então, a vitória alemã representaria um enorme prejuízo, pois se isso ocorresse, os empréstimos financeiros concedidos aos ingleses e aos franceses estariam perdidos. A fim de não correr o risco, então, de perder esses empréstimos, uma possível vitória da Alemanha, então o conflito estava se encaminhando para esse desfecho. Então, os Estados Unidos, que era o grande financiador da guerra, resolve, então, entrar no conflito. Tá, gente? A 12. Analise as alternativas a seguir. Primeira, a Europa deixou de ser o foco das decisões mundiais. Entrou no cenário, né, a Rússia e os Estados Unidos passaram, então, despontaram como, né, potências de decisões mundiais.
Transformações territoriais e geopolíticas puderam ser vistas nesses períodos. Cederam territórios, mudou o mapa da Europa. Observou-se a descrença em relação ao modelo liberal que influenciou o aparecimento de regimes e partidos de tendência autoritária, no caso do nazifascismo na Europa, o stalinismo lá na Rússia, no leste europeu. Dizimação populacional, econômicos e culturais foi inerente ao período. Os itens acima a gente pode associar aos fatores que favoreceram a eclosão da Primeira Guerra Mundial, às hostilidades existentes entre as potências europeias da época, ao Tratado de Versalhes, as consequências trazidas com o fim da Primeira Guerra. Então, a alternativa correta. Isso aqui são as consequências da Primeira Guerra. E aí, aqui é só apertar no botãozinho verde para enviar, gente, tá? Muita gente não fez isso, respondeu tudo e fechou e não enviou. Então, a professora não recebe se vocês não enviar. Apertar nesse botãozinho aqui e enviar, certo? Como eu não botei as perguntas obrigatórias, eu só vou sair daqui. Um abraço para vocês, tudo de bom, e que vocês possam, então, entender o que a professora explicou, e até a próxima aulinha através de vídeo para revisão.